E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre os gráficos, né? A gente passou ali sobre os gráficos de IA. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente acabou passando por aqui, tá? Que a gente não falou do nosso dashboard aqui, né? Que são as segmentações de dados, ou os slicers, né? Em inglês, que são muito importantes aqui no Power BI, que a gente utiliza para que a gente consiga filtrar, fazer filtros, etc., dentro do nosso dashboard. E é algo também que ele pede bastante ali na prova de certificação, que é bom você entender o conceito, né? Ele pede, falando de certificação, né? Ele geralmente dá alguns casos de uso, por exemplo, tem um filtro na primeira página, tem um dashboard com várias páginas, e eu quero com que esse filtro, ele filtre só na segunda e na terceira página, e não na quarta, como que eu faria isso? Ou ele pergunta ali, como que você, se você quer filtrar, como que você poderia fazer isso? Que ali seria criar uma segmentação de dados ou um slicer. Então, é uma função aqui dentro do Power BI que ela te dá muito poder, né? A gente precisa dessa função aqui quando a gente quer filtrar dados. A gente tem dois tipos de filtros, né? A gente tem esse tipo de filtros aqui e a parte de segmentação de dados. Hoje a gente vai falar apenas da segmentação de dados, né? Mas a gente também tem esses filtros aqui que a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, né? Se não na próxima, nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai focar aqui realmente nos slicers e na segmentação de dados, né? Então, como eu falei anteriormente, tá? Para a prova de certificação, a gente precisa ficar sempre esperto ali. Com questões que ele vai pedir para você, como que ele faz para sincronizar ali entre páginas, tá? Que ele é bem simples quando você quer filtrar em uma página, mas o resultado ser filtrado ou não filtrado em outra página, ou o que que você faz se você quer que um filtro apareça só numa página e não apareça nas outras. Outra coisa também, ele vai perguntar para você qual tipo de coisa que você precisa colocar ali, né, para que você consiga filtrar, que pode ser o que é um slicer, né, uma segmentação de dados. Então é algo que você precisa ficar bem esperto, tá? A gente vai ver aqui como que a gente cria um e como que a gente faz essa parte de sincronização, tá? E, bom, vamos lá. Eu peguei essa imagem aqui, tá, do chat GPT para ele gerar para mim. O que que a gente fala aqui de slicer e segmentação de dados, tá? Conceitos e usos. É um elemento visual, né, usado para filtrar dados de forma interativa. Então, aqui a gente, como eu falei anteriormente, a gente utiliza essa segmentação de dados para que você consiga filtrar, né? A gente vai colocar ali, a gente vai preencher esse slicer com o campo e a gente vai conseguir filtrar dados através desse campo, tá? Atua como um filtro aplicado a todos os visuais conectados, permite seleção única ou múltipla de valores, tá? Isso aqui é muito importante que você consegue filtrar por um valor ou mais e combinar ali filtros também, né? Tipos principais aqui a gente vai ver ali, eu acho que é mais fácil, né? Que a gente tem a lista ordinal, data, numérica, etc. E aqui como os comuns, filtros rápidos, dashboards, exploração dinâmica de relatórios e controle de contexto em análise. Então a gente consegue fazer esses filtros para a gente ter ali informações mais detalhadas ali, mais específicas dentro do nosso dashboard, tá? E quando tiver aqui em funcionalidades e boas práticas, o que a gente consegue ver, né? A sincronização entre páginas, sync sliders, né? Que é o que eu falei anteriormente, para quando você filtrar em uma página, esse filtro refletir em outras páginas também. Filtros cruzados com outros visuais. Personalização de layout, né? Então aqui você sempre colocar o filtro mais bonitinho ali para o filtro que mais faz sentido ali, né? O tipo de filtro. Opção de limpar filtro facilmente e boas práticas. Evite excesso de slicers para não prejudicar o desempenho. Então a gente sempre precisa ficar esperto nisso, tá? Porque o slicer ele é bem pesado ali quando a gente coloca dentro do Power BI. E se a gente tiver muitos filtros e a gente utilizar muitos filtros juntos, faz com que o carregamento ali dos visuais ele fique não tão rápido, tá? Prefira drop-downs para economizar espaço, tá? Use cores e títulos claros para indicar o que é filtrado. Sincronize slicers em várias páginas para consistência e combine com botões e bookmarks para interatividade, tá? E aqui a gente tem um resuminho, né? Slices permite segmentar e controlar visualmente filtros nos relatórios, tornando os mais interativos e dinâmicos, tá? Então, bom, vamos aqui para o nosso Power BI, tá? Deixa eu só jogar minha câmera para cá, eu acho que faz ficar melhor, tá? Joguei ela para cá, para que você consiga ver a tela inteira, tá? Então, o que que a gente tem aqui dentro do Power BI, tá? A gente tem aqui, esse aqui é o nosso dashboard, tá? O que que acontece aqui com slicers, tá? Quando a gente tem, por exemplo, aqui a região, a gente está verificando aqui que a gente tem informação de todo o nosso dashboard, né? Então, a gente está vendo toda a informação. E aqui, se eu quisesse filtrar por região, o que que a gente poderia fazer, né? Eu criei esse slicer aqui, a gente vai mostrar ali depois como a gente faz para criar isso, mas eu já tenho esse slicer aqui de região criado. O que que eu consigo fazer? Eu consigo vir por aqui, por exemplo, e filtrar aqui, né? Eu quero região sul.
você vê que os nossos dados mudam, né? Então aqui a gente, de receita total, a gente tinha ali no total de 7,26 milhões, e a gente, quando filtrou aqui, a gente viu que a gente foi para 0,80 milhões, olha, né? 800 mil no caso, eu acho que 800 mil, isso. E aqui a gente só tem a visualização do Sul, né? Então a gente consegue verificar que a gente conseguiu filtrar. A gente também poderia vir aqui, se eu quisesse filtrar aqui para 2022, se eu filtrasse aqui a Sul e 2022, a gente tem informações aqui só de 2022 e da região Sul. Então a gente está verificando ali no nosso dashboard só a região Sul e o ano de 2022. Então a gente vê que a gente consegue utilizar esses botões aqui do jeito bem simples e visual, né? Para que a gente consiga filtrar os dados ali até quando a gente for fazer alguma apresentação para algum executivo, etc., a gente precisa ter esses filtros aqui de modo fácil para que você consiga mostrar ali uma visualização mais detalhada para eles, né? Ali, como você, ele não vai ter tempo para ver ali no detalhe, etc. E você precisa ter essa facilidade aqui para você mudar as visualizações de um jeito fácil, tá? Tá. O que que a gente precisa ficar esperto, tá? A gente tem essa página aqui, né? E essa página 2 aqui que a gente está replicando o nosso dashboard, tá? Se eu vim aqui, pera, deixa eu tirar essa notificação que me deixou. Se eu vim aqui e filtrar por 2022, a gente verifica que aqui a gente, por exemplo, a receita total, a gente está com 2,39 milhões, tá? Se a gente vir aqui na página 2, a gente verifica que a receita total aqui está com 7,26 milhões. Por quê? Porque a gente não sincronizou esse slicer entre páginas, tá? Então, esse slicer aqui, ele está filtrando só para essa página que ele está aqui. Ele está filtrando só na página 1. Então, é sempre bom a gente ficar esperto, tá? Vamos aqui para a página 2 agora e a gente vai verificar como que a gente faz para criar um slicer, tá? Eu vou mostrar para vocês todos os tipos de slicer que a gente tem aqui, que a gente consegue utilizar. Bom, a gente pode vir aqui, tá? É esse ícone aqui de segmentação de dados. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir aqui para a gente, né? E o que que a gente consegue fazer? Aqui a gente tem o campo, a gente vai colocar, para copiar, a gente vai colocar o campo por região, né? Aqui, quando a gente colocou o campo de região, ele já mostrou aqui para a gente todas as regiões, tá? A gente tem que limpar seleções, etc. O que que a gente consegue fazer? A gente consegue vir aqui em formatar visual, né? Configurações da segmentação. Aqui em opções, a gente tem todas as opções aqui. Para diferentes tipos de dados, a gente tem diferentes opções, tá? Como aqui são valores de texto, essas são as opções que a gente tem, né? Lista vertical, que a gente está mostrando aqui todas as opções. A gente tem aqui em bloco, que ele vai colocar aqui em quadradinhos, né, pra gente. Então, se eu filtrar aqui por Sudeste e Nordeste, aqui, ó, a gente consegue filtrar, né, mais por quadradinhos. E aqui a gente também tem a opção de suspenso, tá? Que aqui ele vai deixar ele pra gente só a opção aqui. A gente pode clicar aqui e ele vai mostrar pra gente todas as opções que a gente tem ali, tá? Então, a gente tem essas três opções aqui quando a gente está falando de slicers de texto. Bom, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai deixar como lista vertical, tá? Acho que vou deixar ele normal. E só uma coisa que eu esqueci de falar, não tá certo, tá certo, eu não vou falar isso agora, tá? A gente vai falar um pouquinho depois. O que que a gente consegue ver aqui, tá? Quando a gente vem aqui em configuração de segmentação e seleção, a gente tem algumas opções aqui importantes também, tá? A gente tem aqui seleção única, que aqui, a seleção única, o que que faria, tá? A gente conseguiria selecionar apenas um, a gente não consegue selecionar mais de um valor aqui. Se eu tentar selecionar, ele não funciona, a gente consegue selecionar apenas um. E aqui a gente tem a. Deixa eu marcar aqui. Seleção múltipla. É que eu não sei o que ele está escrito ali, né? Mas aqui é a seleção que você consegue selecionar vários, né? Então aqui ele diz que a gente, se apertar Ctrl, por exemplo, aqui a gente pode não selecionar nenhum e a gente pode selecionar mais de um. Se eu vir aqui clicar Ctrl e selecionar. Se eu clicar só um aqui sem o Ctrl, ele vai selecionar só um. Mas se eu clicar com o Ctrl, a gente consegue selecionar mais de um e a gente consegue ter uma visualização. A gente consegue ver aqui no gráfico que a gente está filtrando por Nordeste, Sudeste e Sul, mas o Centro-Oeste aqui ele não está incluso, tá? E se eu vim aqui ó, em limpar seleções, ele limpa para a gente todas as seleções que estão ali, tá? Então essa parte é importante. Outra coisa que é bem importante também, tá? Se a gente vir aqui, ó, mostrar a opção selecionar tudo. Então se ele selecionar aqui, a gente vai criar mais uma opção aqui que a gente tem selecionar tudo. Então a gente consegue fazer com que ele selecione tudo ali, tá? É outra opção. A gente vai desmarcar que a gente não precisa disso e beleza. Bom, aqui agora a gente vem mais para a parte de o que, que eu ia falar? A gente vem aqui para a parte de visual mesmo, né? Aqui a gente vai tirar essa parte aqui do a gente vai mostrar depois, né? Que aqui seria aqui o coisa, né? A gente consegue padronizar, a gente consegue colocar aqui, colocar em negrito, etc, aumentar, mas a gente vai tirar aqui os valores aqui, a gente está falando dos valores que a gente tem ali de opções, né? A gente vai colocar aqui em negrito, vamos colocar um cinza aqui. Vamos vir aqui para o geral. Aqui o geral é mais do que a gente já viu anteriormente nas últimas aulas, né? A gente pode colocar aqui um título, colocar aqui região. A gente vai criar ali, né? Região. Eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui no meio, vou colocar aqui a cor da tela do fundo assim.
e vou colocar em negrito para a gente deixar no mesmo estilo que a gente está no outro, tá? Aí aqui a gente teria a parte de efeitos, etc, formatação de dados, segundo de cabeçalho que a gente não vai olhar, mas aqui a gente conseguiu criar a nossa primeira segmentação de dados, tá? Outra coisa que a gente consegue ver aqui também, tá? A gente tem por aqui, aqui o modo de foco, tá? Que ele entra aqui para a gente ver só a parte dos filtros aqui. E aqui a gente pode, aqui a gente também tem a remover, destacar, classificar como eixo, mas eu acho que o mais importante é isso, tá? Vamos ver outras coisas aqui também, tá? Que eu acho importante. Vamos colocar aqui segmentação de dados. Vamos vir aqui, vamos colocar um valor numérico, por exemplo, quantidade. Quando a gente coloca a quantidade aqui, a gente vê que ele já vem um diferente aqui, tá? Se a gente vir aqui em configurações da segmentação, o que a gente tem? A gente tem a mesma coisa na lista vertical, bloco suspenso, só que aqui a gente tem mais opções, por exemplo, entre, então eu posso colocar aqui entre valores, né? Então a gente está verificando vendas que a gente teve aqui da quantidade entre 4 e 7. Eu posso vir aqui também menor ou igual a, né? Então a gente vai ver ali a menor ou igual. Então aqui a gente está vendo tudo que for menor ou igual a 6. E aqui a gente também tem o maior ou igual a, tá? Eu vou trocar aqui, tá? Vamos verificar outra coisa. Vamos colocar agora um de data, tá? Vou vir aqui em data, vamos colocar aqui data completa. O que a gente consegue ver aqui, tá? Se a gente vir aqui, a gente tem as mesmas opções aqui, lista vertical, bloco, a gente tem o entre, né? Que é a mesma coisa, a gente pode colocar entre datas. A gente pode colocar antes, né? Então eu quero antes de determinada data aqui, por exemplo. Posso colocar depois de determinada data. Suspenso aqui, a gente tem todas as opções. A gente também tem aqui o data relativa, como por exemplo aqui eu quero colocar aqui, ó, anos. Vim aqui, eu quero colocar nos últimos 3 anos. Então aqui a gente vai filtrar 2022 e 2023. Se eu colocar aqui apenas 2 anos, aqui a gente vai ter só 2023. Isso é muito importante caso você queira, por exemplo, mostrar no seu dashboard, ele se atualiza esse dashboard todo dia, e você quer mostrar sempre a data anterior, você consegue colocar aqui um dia antes, né? E aqui a gente também tem a opção de vir aqui e colocar tempo relativo, tá? Que aqui seria minutos e horas, tá? Bom, eu vou pagar aqui que a gente não precisa ver isso, tá? E essa é mais ou menos a parte de segmentação de dados, tá? Agora a gente vai ver outra coisa bem importante, tá? O que que acontece, tá? Como eu falei para vocês, tem muita coisa, algumas questões ali no Power BI, tanto quando eu fiz a certificação e quando eu estava estudando, que ele pergunta isso, tá? Como que você faz para sincronizar slicers entre páginas? Se a gente vir aqui, a gente sabe que a gente tem o mesmo slicer criado aqui, né? Região e região. A gente tem o mesmo slicer, só que eles não estão sincronizados. O que que acontece? Se a gente vir aqui em exibição, aí tem essa opção aqui, ó, segmentação de dados e sincronização. Se a gente vir aqui clicar, a gente vai abrir aqui, né, segmentação de dados e vamos clicar aqui em região. O que que ele vai mostrar aqui pra gente, tá? A gente sabe que a gente tem ali ele vai verificar aqui que a gente está utilizando o mesmo slicer para duas páginas diferentes, utilizando o mesmo campo. Como a gente está utilizando o mesmo campo de região, aqui a gente tem o visível e aqui a gente tem o sincronizar. Então, como a gente está utilizando o mesmo campo que está ali no campo, se a gente vir aqui, né? Deixa eu vir aqui no campo, tá o região, ele vai verificar que ali ó, a gente está filtrando pela mesma informação. Então ele já consegue verificar aqui. Se eu vir aqui em ano, a gente só vai ter aqui na página 1. Por quê? Porque a gente não tem esse campo ano em outro slicer, tá? O que que acontece? Se eu vim aqui, por exemplo, em ano e colocar aqui, ó, página 2, o que que vai acontecer? Se eu vim aqui na página 2, você vai verificar que ele vai replicar esse slicer ali na página 2. Então aqui a gente não precisaria ter criado esse slicer da região 1, tá? Eu só criei aqui para que a gente conseguisse ver como que a gente faz a criação. Mas eu posso vir aqui e deletar e fazer o quê? Eu posso vir aqui na página 1, clicar aqui em região e colocar aqui, ó, página 2. Se eu vir aqui na página 2, o que que vai acontecer? Esse slicer vai estar lá na página 2 agora. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para o vendedor, tá? Vou vir aqui e na região 2. Vim aqui e agora a gente tem os três slicers, tá? Agora se eu vir aqui Sudeste, eu aqui coloquei Sudeste e vim aqui, aí não está filtrando, tá? Ele está filtrando só na página 2. A gente tem o mesmo slicer ali, só que ele está filtrando só na página 2. Agora se eu vir aqui na página 1, clicar aqui a gente tem a parte de sincronizar, tá? Se eu vir aqui colocar sincronizar, eu quero sincronizar na página 1 e na página 2. Se eu filtrar aqui por Sudeste e vir aqui na página 2, você vai verificar que aqui ele também filtrou por Sudeste. Por quê? Porque agora eu sincronizei esse slicer na página 1 e na página 2. Se eu vir aqui na página 3, a gente não está só por Sudeste. Aqui a gente vê aqui na soma de valor total que está por tudo, tá? Se eu vir aqui na região, mesmo que ele não esteja visível na página 3, e selecionar que eu quero sincronizar na página 3, se eu vir aqui na página 3,
ele vai. Aqui a gente tem. Desculpa, eu coloquei só visualizar. Eu coloquei a parte errada aqui, tá? Deixa eu tirar o visualizar aqui. Eu só coloquei. Ele vai fazer aqui, tá? Se a gente ver por aqui, ó, que tá usando por região, ele vai verificar aqui que ele tá filtrando só por Sudeste, tá? Então a gente. Apesar de não ter mostrado o slicer aqui, a gente conseguiu sincronizar aquele slicer dentro da página 3. E eu poderia fazer a mesma coisa aqui, por exemplo. Ó, eu quero filtrar aqui e quero filtrar apenas aqui, tá? Então, esses slicers aqui estão filtrando a página 1 e 2 e esse slider aqui está filtrando todas as páginas. Então, a gente consegue fazer com que você copie esse slicer que você criou para outras páginas e você consegue fazer com que ele fique sincronizado entre diferentes páginas, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Para a prova de certificação, você precisa ficar bem esperto nessa parte de sincronização, porque ele vai te dar um exemplo ali. Ele vai te dar um exemplo, ele quer um caso de estudo, né, etc. Vai te dar um enunciado e você vai ter que entender ali o que você vai colocar. Geralmente a resposta vai ser sempre sincronizar entre as páginas, tá? Mas você precisa entender aqui como que é o funcionamento, que você consegue replicar slicers entre páginas, tá? Você não precisa duplicar ali, criando ele novamente, e que essa sincronização você também consegue fazer. Você não precisa estar com o slicer naquela página para que ele fique sincronizado. Por exemplo, você pode deixar um slicer só na primeira página e sincronizar para todas as páginas. Então, sempre que você filtrar aqui na primeira página, ele vai sincronizar para todas as outras. Bom, eu acho que é isso, tá? Mais pra frente a gente vai falar das outras partes de filtro aqui. Então essa aula aqui ficou mais focada aqui na segmentação de dados, né? Nos slicers e na sincronização. Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar tendo conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.